Afinal, como ficou o desempenho do Sleeper PC? Como ficou a questão da temperatura, né? Já que o fluxo de ar dentro desse gabinete é bem restrito, ainda mais com a tampa, né, que é toda inteiriça. Nesse vídeo eu testei 6 jogos e vim trazer o resultado. E aí, rapaziada, beleza? Felipe aqui, espero que vocês estejam muito bem. Primeiramente, queria dizer para vocês que o Sleeper PC já tem um novo dono. Ontem, dia 17, aconteceu o sorteio dele, como ficou combinado lá no Instagram, né, que a gente ia fazer pela Loteria Federal da próxima quarta-feira, depois que encerrou os bilhetes. A live, inclusive, tá salva aqui no canal para quem quiser conferir. E meus parabéns ao Silvio Linardi, ele que foi o sortudo que levou o PCzão para casa. Muito obrigado de coração a todo mundo que participou. E me segue lá no Instagram, que brevemente vai ter novas ações, ou se preferir, tem um grupo aberto no WhatsApp destinado a rifas, tá? É só entrar, tá tudo aí na descrição. Bem, rapaziada, no último vídeo, então, a gente viu a montagem do PC até chegar nesse resultado aqui, deu trabalho, hein? Pra quem acompanhou a saga, não me deixa mentir não, cara. Esse gabinete era um padrão AT, né? O padrão que a gente segue hoje é o ATX, então foi todo um processo de adaptação para poder comportar um hardware atual e foi sofrido até o último momento, tá? Até o momento da montagem que eu fiz na calma ali para dar tudo certo, mas tá aqui, fiquei bem feliz com o resultado. Tá no top 3 dos projetos mais legais que eu já fiz. Para você que tá chegando aqui agora, fazendo um breve resumo dessa configuração, a gente tem aqui uma B550, um Ryzen 7 5700X, temos um RTX 5060 de 8 GB, 32 GB de RAM, um watercooler de 240mm da Cooler Master, uma fonte de 850 watts e 1 TB de armazenamento M.2 NVMe. Aí eu anotei, ó, o total investido nesse PC, tirando o gabinete, ficou em R$ 5.679,08. Porém, é um PC que facilmente, tá, você consegue ali chegar na meta dos 5.000 ou até menos, se você economizar em algumas coisas. Nesse aqui eu não quis economizar, eu fui mais por conta da estética em algumas peças do que do custo-benefício. Por exemplo, o watercooler foi R$ 600, uma G400 ali, por exemplo, de R$ 100 já daria conta do processador. Aí teria como colocar 16 GB ao invés de 32, um SSD de 512 ao invés de 1 TB, uma fonte de 650 de boa qualidade já daria conta também, não tinha necessidade de 850. Então assim, se vocês economizarem o máximo possível, dá para mirar os 4.800 aqui nessa máquina. E é super possível, ainda mais se você tiver lá no Lip Indica, que é o meu grupo de cupons e de promoções. Lá eu tenho certeza que você vai pagar preços em produtos, cara, que você nunca ia imaginar que poderia chegar um preço tão baixo. Mercado Livre e Shopee ultimamente tá lançando uns cupons que tá salvando demais. É mais do que um grupo, é uma comunidade aberta, né? Você consegue trocar ideia com a galera. Inclusive eu tô sempre interagindo lá com os membros. É bem da hora, a galera tá sempre se ajudando lá. Não sei se eu falei, mas o link tá na descrição. Por que eu toquei nessa questão do custo final do PC? Porque além da gente ver um teste aqui do Sleeper PC, essa é uma configuração que eu montaria para mim, se eu quisesse mirar nesses R$ 4.800 aí. Então é como se fosse um vídeo 2 em 1, né? Do Sleeper PC e um review dessa configuração para você saber o que um PC nessa faixa de preço consegue rodar e qual que é a performance dele. Bem, rapaziada, então a primeira coisa que eu fiz foi fazer algumas otimizações básicas na BIOS, né? Como ativar XMP. Eu fiz um ajuste do PBO também. O processador não vai rodar em estoque, eu subi 200 MHz no clock dele. O boost dele é 4.6, vocês vão ver aí nos testes pegando 4.8 algumas vezes. Mas eu também fiz um pequeno undervolt de menos 15 e ficou estável, tá? Não tive nenhum problema, não deu tela azul, o sistema rodou de boa. Então vamos partir para os testes, né? Esse PC aqui, ele é um PC para Full HD alto / ultra, mirando ali os 90, 100 quadros, né? E dá para jogar também em Quad HD, mirando os 60 FPS na rasterização padrão sem o Ray Tracing. Em Quad HD você vai ter que ser mais seletivo ali nas configurações de gráfico. O único pecado da 5060 é ela ter 8 GB de VRAM. Durante os testes vocês vão ver que Full HD Ultra, a placa tá usando ali praticamente os 8 GB de VRAM. Ela pede mais VRAM e se você colocar em Quad HD vai pedir mais ainda. Então isso vai afetar o desempenho, né, a performance, a média de quadros, mas se você quiser exigir muita qualidade gráfica. E falando em resolução, todos os testes que eu fiz aqui no PC foram em Full HD, tá? 1920 por 1080, por conta da minha placa de captura. Eu queria ter testado em Quad HD, eu tenho um monitor Quad HD, só que a placa de captura ela não aceita eu gravar em Quad HD, fica com a imagem avermelhada, fica horrível e não é configuração do OBS, não é configuração da placa de captura. Eu atualizei o firmware dela, troquei cabo de alimentação, troquei o cabo HDMI
e não resolve. Já tem um tempo que eu tenho esse problema. A única solução aqui é trocar a placa de captura, né? Pegar uma mais avançada. Então, para não ficar com essa imagem horrível aí, eu testei todos os jogos aqui em Full HD. Então bora lá, rapaziada. O primeiro jogo que eu testei foi o Black Myth Wukong. Aqui eu testei em 2 presets, né? Primeiro em Full HD, coloquei ali o DLSS em 100%. Esse é um jogo bastante pesado, tá? DLSS 100% em qualidade, sem o Ray Tracing e sem gerador de quadros. E a média ficou ali em torno dos 70 FPS e 1% low em torno dos 50. Média tranquilaça para poder zerar o jogo nesse preset. Placa de vídeo ali usando em torno dos 6 GB de VRAM. Não chegou a pegar os 100% de uso, então até tinha margem para subir um pouco mais a qualidade gráfica, mas eu não quis mexer. E se você já estava curioso para saber a temperatura e já viu aí, no processador então tivemos uma máxima de 75 graus, com o processador muitas vezes aí batendo os 4.8 GHz de clock, e na placa de vídeo ficou mais tranquila ainda, máxima ali de 68 graus. Me surpreendeu positivamente, viu, a placa de vídeo. Lembrando que eu não preciso falar que os testes não foram feitos do jeito que o PC está aqui. Foram feitos com a tampa inteiriça instalada, com o gabinete praticamente lacrado. Aí tá aí a importância de eu ter feito o transplante inteiro da parte de trás do gabinete para quem viu, porque senão eu não conseguiria colocar essa fan aqui de 80mm, que nesse gabinete está sendo muito importante, que é ela que está expulsando todo o ar quente de dentro. Inclusive o mais certo que era eu conseguir uma fan de 90mm e não essa de 80. Então o primeiro preset que eu testei foi esse, tá, no Wukong. Depois aí eu mantive em Full HD alto, só que com um Ray Tracing embaixo, e o DLSS ao invés de 100%, 75% em modo qualidade. Assim, rapaziada, o Wukong eu achei muito bonito o jogo jogando em Quad HD, quando eu tava jogando no meu monitor. Quando eu passei para Full HD e liguei o Ray Tracing, eu não achei tão legal não. E assim, rapaziada, para mim o Ray Tracing eu só ativo se eu for jogar em Quad HD. Eu acho que a rasterização para Full HD já é mais do que necessária, porque quando você liga o Ray Tracing em Full HD, a imagem fica meio borrada, não fica tão legal igual fica no Quad HD. Então eu prefiro nem usar Ray Tracing enquanto eu estou jogando em Full HD. Mas testei aqui para vocês, né? O Ray Tracing puxa ainda mais da 5060, então tivemos aqui mais de 7 GB de VRAM de uso, uma média de em torno de 50 quadros com 100% low em torno dos 40 FPS. É uma média legal, mas novamente, nesse caso aqui eu prefiro jogar em Full HD no Ultra. Partindo então para o segundo jogo, rapaziada, The Last of Us Parte 2, um jogo mais leve, né, que o Wukong, e mais bem otimizado do que o próprio The Last of Us Parte 1, ficou bem polêmico na época, inclusive, né. Para poder agilizar aqui, vou tentar falar menos, vou focar mais nas médias e na temperatura. Se vocês quiserem analisar com mais calma as outras métricas, é só ir pausando o vídeo aí, porque senão a gente vai ficar aqui falando a mesma coisa em todos os testes. Então aqui no The Last of Us Parte 2, primeiro preset Full HD, preset qualidade muito alto, sem upscaling, sem DLSS, aqui já pegamos os 100 FPS em alguns momentos, entre 98 a 101 quadros, dependendo das partes ali da gameplay. 1% low que foi o que me surpreendeu bastante, né? Mais um exemplo de que depende muito também, né, da boa otimização do jogo. Pegou ali em torno dos 90 FPS com a linha de frame time lisa. Quando 1% tá alto, assim, chegando próximo da média, pode ter certeza que você vai jogar sem ter aquelas oscilações, sem ter aqueles engasgos, os stutters. Esse é o melhor cenário possível. Então, como pegou os 100 quadros, né, não quis nem ligar a DLSS não, porque a temperatura aqui do processador já subiu um pouquinho mais, pegou 78 graus de máxima em um momento ali da gameplay, mas ficou oscilando ali na maior parte do tempo em 76, 77 graus. Placa de vídeo ainda mesma coisa, 67, 68 graus de boa. Partindo então para o terceiro jogo, né, o Deus da Guerra 2018. Esse é um jogo que usa muito desempenho bruto, principalmente da placa de vídeo, puxa muito do processador também. Esse é o primeiro jogo que eu vi a 50-60 a 100% de uso, né, 99% de uso. Aqui eu testei em Full HD, preset qualidade no Ultra, sem DLSS, tivemos uma média de 90 FPS com 100% low acima dos 75, outro cenário muito legal de jogar, linha de frame time limpíssima, dá pra zerar tranquilamente nesse preset aí, não mexeria em nada também. Não pegou os 100 quadros que a gente tá mirando, mas se você quiser e se você insiste, é só ligar o DLSS aí em modo qualidade que já consegue atingir isso. Processador novamente, uma máxima de 76 graus e placa de vídeo, mesma coisa, 67, 68 graus.
Quarto jogo então agora, Cyberpunk 2077. Essa aqui é a primeira vez, inclusive, que eu testo esse jogo aqui no canal. Meio que dei uma apanhada ali para configurar. O preset que eu coloquei foi Full HD Ultra, né, com DLSS em modo qualidade. Esse jogo ele tem fama de ser pesado, eu não sabia o quanto, descobri nesse vídeo. Nesse preset aqui a média ficou em torno dos 70 quadros, com o percent low em torno dos 50 quadros. O processador ficou um pouquinho mais alta a temperatura, né, 77, 78, às vezes bateu 79. A gente pode reparar que de todos os testes aqui no Cyberpunk foi o jogo que teve o maior consumo no processador, né? Ficou acima dos 80 watts de consumo, então é muito por conta disso. Eu acho que foi só o The Last of Us Parte 2 que chegou a atingir esses 80 watts. Partindo agora para o quinto e o penúltimo jogo, né? O CS2, o próximo também é um jogo FPS. Aqui no CS eu testei só para ter um jogo mais competitivo aqui na bateria de testes, tá? Coloquei em Full HD muito alto ali, configurei, confesso, pelas coxas, só abri o jogo ali, botei muito alto e comecei a dar bala, não mexi muito, sabia que ia pegar uma média muito legal, tá aí, ficou ali entre 220 a 230 FPS, com um percent low acima de 110 quadros. A temperatura do processador raramente batia ali 77, 78 graus, ficava ali mais no 76 mesmo. Uma coisa que me deixou bem intrigado foi o uso da placa de vídeo, mesmo um jogo mais CPU bound, né, o game puxou 7 GB de VRAM. Sobre a temperatura dela, nada a dizer, tranquila, inclusive se você quiser um modelo dessa da Galaxy, se você tava com receio de pegar porque é dual fan, por conta de temperatura, pode ficar tranquilo, placa muito fria. E aí, para fechar com os testes aqui, o COD Warzone 3, testei o jogo em modo Ressurgência, que é o modo que eu mais gosto de jogar, eu acho que é o que o pessoal tá mais jogando também. Full HD, qualidade ultra, sem upscaling, e aqui a média ficou lindíssima, a média que todo mundo queria para estar jogando o jogo, 120 quadros, frame time limpo e um percent low ali em 80 FPS. Temperatura do processador, mesma coisa praticamente dos outros cenários, e placa de vídeo também, mesma coisa dos outros cenários. Então é isso aí, rapaziada, esse foi o desempenho do Sleeper PC, brabo demais, é o PC que nem eu mesmo tenho. Eu uso aqui no meu PC um i3 12100, mais um RTX 3060 Ti. Até então tá tranquilo pro que eu tô utilizando, mas eu não nego que seria muito bom se eu tivesse uma configuração dessa lá no meu PC. PCzão aí pra ficar um bom tempo despreocupado. O Silvio, né, o ganhador desse PC, vai ficar sossegado por um bom tempo. A única coisa que ele pode pensar em trocar é o gabinete. Inclusive, deixa aí nos comentários se você tivesse ganhado esse PC, você trocaria o gabinete ou manteria ele assim, Sleeper? Seja sincero, viu? Todo mundo hoje em dia aí com setupzão moderno, né? Gabinete aquário e tudo mais. Eu sei que é bem tentador. Falando agora sobre a temperatura do processador, né? No geral, a gente pode colocar ali uma máxima de 80 graus, uma média de mais ou menos ali 77, 78 graus. Meu quarto não tem ar-condicionado, é um cenário real da casa da maioria dos brasileiros. O gabinete estava lacrado e essa temperatura, mesmo se tivesse fixado ali nos 80 graus, ainda está dentro da temperatura normal desse processador. Ele é eficiente, mas tem o clock alto e ainda está com overclock. E o culpado por essa temperatura não é que o water cooler não deu conta, pode ser que se a gente colocasse uma pasta térmica melhor, a gente conseguiria baixar 1 ou 2 graus, mas o maior culpado não tem jeito, rapaziada. Nos testes de bancada aqui, o processador pegou 72 graus no teste de FPU, que é um teste bem rigoroso. Eu cometi um vacilo, rapaziada, que eu poderia ter feito isso, eu já conseguiria ter um pouco de margem de melhoria para depois, que é ter colocado lá no MS Afterburner a métrica do PWM da placa-mãe, para mim ver se a rotação das fãs aqui do water cooler, que estão ligadas lá no PWM, estava batendo 100% da sua rotação. Eu acredito que não, porque o PC estava bem silencioso. Então aqui no off eu vou fazer mais alguns testes, né? Eu vou fazer uma curva de fã para quanto bateu 75 graus, 74 graus mais ou menos, subir a rotação, porque essas duas fãs aqui elas estão fazendo o processo de admissão, então ela vai trazer mais ar para cá, vai refrigerar o processador e essa fã aqui vai ser de exaustura que vai tirar o ar quente. De repente vou ver se eu encontro aqui mesmo na cidade uma fã de 90mm para colocar no lugar dessa de 80. Aí vai melhorar um pouco mais. Se eu conseguir abaixar aqui uns 4 graus nessa temperatura que a gente conseguiu ver aqui nos testes, a gente já consegue entrar numa zona totalmente de conforto, que já não vai trazer um risco ali a longo prazo. Mas eu vou falar com o Silvio para sempre ficar de olho aqui na temperatura do processador, mas volto a dizer, tá de boa, não vi a temperatura como um problema grave, só cuidar para baixar aqui uns 3, 4 graus e aí fica bom. Então é isso, rapaziada, esse foi o desempenho do Sleeper
Hyper PC, muito feliz com o resultado, tanto de performance quanto questão estética. Muito obrigado a todo mundo que participou da ação. Se você gosta desse tipo de projeto, considere se inscrever no canal, que eu tô sempre endoidando a cabeça aí com essas loucuras. Já teve PC de 350, PC de 500 reais, PC de 600 com direito a case mod, mini PC, PC todo branco, PC todo black. Muito projeto legal, tanto aqui no canal quanto nos vídeos verticais, que é onde eu destino mais a criação de conteúdo. Deixa o likezão aí se você gostou do vídeo e até a próxima. Tamo junto.